Sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC. Recebam o nosso abraço fraterno e vamos continuar com o estudo do livro Nosso Lar, capítulo 26. Deixa eu ver. Tem novas perspectivas. Bom, Selma, então, como eu te disse, você se recorda do que nós havíamos conversado há 15 dias atrás? Nós estávamos falando sobre os parentescos familiares. É do Nosso Lar, né? Peraí. Porque a gente faz alguns livros. Sobre a família espiritual, família carnal, enfim. Não era isso? Não, peraí. Vamos no início. Ele lembra que o André Luiz, ele estava em busca de trabalho. Sim. Então, surgiu, vamos fazer bem sucintamente, surgiu a oportunidade, porque foi chamado pelo Genésio. O nome dele será especialista, Genésio, que é o ministro da Regeneração. E ele ficou preocupado, porque as pessoas que estavam no lar do Lísias tinham que ir trabalhar. Então, como ele ia chegar até lá, se ele é novo? Só que Laura preparou tudo direitinho e disse, olha, o Rafael, que trabalha lá no Ministério da Regeneração, vai te acompanhar. Então, ele ficou muito contente. Estamos falando sobre isso, porque o Rafael vai levá-lo para encontrar com o ministro da Regeneração. O ministro da Regeneração, deixa eu ver aqui, ele se chama Genésio, mas tem um outro, ele vai agora conversar. Clarencio. Hã? Clarencio. Não, Clarence é o do auxílio. Bom, me perdi aqui. Como é que se chama o Genésio da Regeneração? Tobias, porque às vezes eu faço... Genésio, não? Genésio. É da Regeneração. Ele está indo, falando com o ministro do auxílio, deixa eu ver. Está indo aqui, Tobias. Bom, depois eu vejo. Eu estava com... Clarência do auxílio, Genésio da Regeneração, e agora ele vai falar com... Tem o ministro Fáculos também, que é da Regeneração. Depois eu vejo, gente. Porque não quero ver aqui Genésio. Sim, é Genésio mesmo. E está conversando com o Genésio mesmo. Pronto. Então, conversamos sobre isso. Com a forma, o Genésio ficou surpreso. Como o Clarencio havia conversado com ele, o André se mostra bem humilde. Isso surpreendeu o ministro Genésio. E falou para ele que, no caso, paramos na minha página, dessa edição, na página 162. Estávamos falando sobre... Vou textualizar. Quando ele está falando, como ele está com aquela caderneta de observação, o Genésio falou assim: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas perspectivas, acentuou: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Eu coloquei, Selma. Foi eu que coloquei. Para não ficar com muito barulho, que eu tô... Aí depois você entra, tá? O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável
favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui, a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então, estamos no 26. Vamos lá, estamos no penúltimo, não, ainda falta 1, 2, 3, 4 para terminarmos a página 162. Então, dando continuidade, ele está falando assim, ele chama o Tobias, aí já é um novo personagem. Até então não conhecemos o Tobias. Ele trabalha lá nas câmaras de retificação. E aí o Genésio fala, olha, Tobias, está aqui o André Luiz com a tarefa de observação. E aí, então, é aconselhável levá-lo para as câmaras de retificação. O que eu gostaria de saber, antes que demos a... Bom, peraí. Então, o Tobias abraçou, dá a mão ao André Luiz, o André Luiz o abraça e vai com ele até as câmaras de retificação. Eu achei interessante aqui o seguinte, deixa eu então agora... Eu gostaria de saber do senhor Vitor, da Selma, eu acho que no caso, não sei se o senhor Vitor viu há muito tempo, se vocês se lembram, qual a diferença das pessoas que são socorridas, ou seja, as pessoas do umbral, e as pessoas não, os espíritos, porque são desencarnados, né? Aí é cruel. Então, os espíritos que se encontram no umbral e aqueles que se encontram nas câmaras de retificação. Quem sabe me dizer? O do umbral, eles ainda precisam ser, eles estão num grau mais menor, né? Mais menor não existe, num grau menor. Eles não têm a compreensão ainda de muitas coisas, então eles precisam ser esclarecidos. Não conseguem enxergar bem, né? Eles não enxergam ainda bem, inclusive muitos não sabem nem que estão desencarnados. Já os das câmaras, né? Eles já conseguem ter uma receptividade do trabalho que é feito pela espiritualidade, então eles estão num grau ali um pouquinho melhor. Isso não quer dizer que eles aceitem ou não, né? Mas estão ali já em tratamento, já têm condições de receber tratamento. E o que o senhor acha, seu Victor? Bueno, los espíritus cuando están, en este caso, en el umbral, en ese umbral que describe Andrés Luis, aún son espíritus primeramente que no han aceptado ser humildes. Están revoltados, son rebeldes, aún no se deciden a dar el paso de aceptar la ayuda de los mentores que visitan el umbral para rescatarlo, para traerlo a la colonia de nuestro hogar o a un puesto de socorro. Exactamente. ¿No? Entonces, la diferencia entre esos espíritus y aquellos que están en nuestro hogar es muy diferente, porque los que ya están en nuestro hogar han aceptado la ayuda, pero sobre todo antes de la ayuda han aceptado la misericordia de Dios. Han orado, han pedido a Dios, como hizo Andrés Luis, que hasta que él no hizo esa entrega de corazón humilde, sincera, realmente él no recibió el rescate del mundo del umbral donde él se encontraba. No obstante, todo ese tiempo que estuvo en el umbral, estuvo asistido siempre por los mentores de nuestro hogar y por su madre, porque no hay nadie abandonado en ningún lugar del universo. Estés en el umbral ou estés em qualquer outro lugar. Exatamente. Muito bem, eu acho muito bem. Os dois estão falando a mesma coisa de formas diferentes, que é isso mesmo. Por quê? O que estão no umbral, às vezes, não tem nem condições de serem socorridos. Exato. Lembre, porque a partir do momento que o André Luiz se conectou, que fez uma prece, aí ele entrou
deu oportunidade dele mesmo ser socorrido, como estávamos conversando. Por isso que eu fui buscar essa parte aqui. Eu tirei essa parte aqui. Eu tinha colocado para que nós víssemos a diferença, mas como já foi dito, eu acho que não há necessidade de contextualizarmos. Vamos voltar para uma mensagem que nós não chegamos a ler, que é no livro, que se encontra no livro. É impressionante como Chico Xavier psicografou. Total, até de acordo com Geraldinho, foram 530, porque cada vez mais estão surgindo, aparece. Com ele, com Geraldo, eles têm ainda alguns documentos em mãos. Então, foram também editados posteriormente, após o desencarne de Chico. Por isso que tem uma editora. E esse livro eu não conhecia. Plantão da Paz. Capítulo 29. Eu não vou contextualizá-lo todo. Eu marquei aqui uma parte para que possamos comentar sobre isso, que tem muito a ver. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda as entranhas em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa do seu magnificente esplendor, embora fulcro, esse fulcro significa sustentáculo, embora sustentando ou dando sustentação da criação, converteria o mundo em poderoso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força criadora. Não detens servir, aprendendo com o Mestre Divino, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a luz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente descerrarão as portas do céu. Por quê? O que nós estávamos comentando sobre isso justamente é o orgulho. Nós continuamos ser o que somos. E o André Luiz mesmo, ele cita nesse capítulo que foi por isso que o Genésio ficou assim, nossa, e ainda perguntou, é você mesmo médico? Ele ficou tão surpreso, porque o André Luiz se mostrou mais humilde. Olha que interessante, eu vou até reler isso, que eu quando estava lendo, eu ri. Eu ri assim, olha como ele está. Olha só, o velhinho, porque olha o que André Luiz diz. Senhor ministro, compreenda agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha mãe devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo os benefícios, sem nada produzir de útil. Certo? Meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir, compreendendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Então, aí ele vem dizendo, vem contando o que ocorreu. Aí vem, o velhinho ficou-lhe surpreendido. Célia, sim. Essa parte que você leu, em que capítulo está? Estamos no capítulo 26. É 26, não? Vale. 26, que é Novas Perspectivas. Sim, vale, bem.
Estamos terminando, se der tempo, vamos terminar o 26. Também, se não der, não tem problema, porque temos materiais muito interessantes hoje, certo? Então, aí o velhinho fitou surpreendido e perguntou, olha que interessante, gente, é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Olha o quanto ele aprendeu. Olha como está bem mais humilde. Foi por isso que eu trouxe esse texto do livro, como é que se chama? Plantão da Paz. O título do capítulo 29, Humildes de Espírito. Alguma coisa, gente? Senhor Victor, queres conversar alguma coisa, poner alguma coisa? Porque acá não temos prisa. No, realmente este texto que usted leyó, ¿no? De Andrés Luis con el ministro, es interesante porque ahí vemos cómo Andrés Luis ha cambiado su forma de pensar. ¿Sí? Él ahí empieza a ser humilde, empieza a reconocer qué cosa es realmente, qué significa él en el mundo espiritual y que él realmente como médico no es nada en el mundo espiritual. Sim. E quando ele chegou allá, queria trabalhar como médico, e aquela coisa toda. E agora, como ele está? Verdade? E, bueno, podemos continuar? Selma, alguma coisa? Não, eu só queria comentar sobre quando a gente vê todo o percurso, todo o caminho que o André Luiz passa, e se a gente fizer uma relação com a nossa vida, né? Então, ele só passa a ter, a crescer, né, espiritualmente a partir do momento que ele se torna mais humilde, né? Então, desde da parte dele lá, que estava naquele sofrimento do umbral e que, enfim, né, a gente também fica nessa cegueira, né, na vida encarnado, desencarnado, ele continua naquela cegueira, ele não, espiritual, né, ele não cede, né, até que chega uma hora que quando você chega no fundo do poço, é o caso dele, a pessoa cede. Então, alguns, né, tem gente que não cede. Tanto que lá, vamos colocar, é que isso, sabe, gente, tem muitas pessoas que falam sobre umbral, e que nós colocamos, antigamente se falava inferno, e o inferno do espírito é o umbral, e eles estão certos mesmo. Porque deveríamos mudar esse nomezinho, sabe? Porque já está me incomodando, depois de estudar tanto umbral, e antes estudamos vários tipos de umbral, e depois disso até eu mesmo já quero mudar. Porque fica muito bitolado, já que nós conversamos, lembra sobre os fariseus, que conversamos na segunda-feira? Ficamos bitolados. Certo? Mas eu acho que o umbral é porque ele vai falar dessa parte, o umbral é a passagem, né? Não estou me referindo, estou falando ao nome. Estou falando ao nome que nós, em termos como nós ficamos espíritas, só mudamos o vocábulo. Exato. Que seria mais ou menos o inferno do católico. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Que tem uma concepção completamente distinta. Bom, vamos continuar? Bueno. Então, já vimos que o nosso irmão André... sim, como a Selma falou, quantas vezes nas nossas vidas, na nossa existência atual, temos aquelas ondulações, como havíamos conversado, às vezes estamos bem, e nos deixamos levar por coisas tão pequenas e caímos lá no fundo do poço. Foi como ela mesma falou. Temos que ter consciência, peraí, eu errei, para retornarmos. Aí vem um pouco de humildade. Essa humildade é relativa, porque quando se tem realmente humildade, vai ter consciência do que realmente é. Então, ocorre sofrimentos nas nossas vidas desnecessariamente. Por isso que é muito interessante, é muito gostoso estudar André Luiz. Ele é como nós.
Porque simplesmente continua sendo o que é. E nós, se não melhorarmos um pouquinho, para onde iremos? Quando chegarmos no mundo espiritual. Será que chegaremos lá, entre aspas, no nosso lar, ou uma colônia parecida? Vamos continuar. Então, o Tobias já está levando o André Luiz para as câmaras de regeneração. Quando o ministro Genésio falou, abraçou comovido, o André Luiz falando, abraçou o André Luiz e se despediu. O Tobias continuou conversando com o André Luiz, eles estão indo, pegou lá não sei qual caminho, e disse, olha, temos aqui grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, de tecidos e artesanatos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Orro, como se diz em espanhol, orro. Que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Por que isso? Quem poderia me dizer? Teremos aqui materiais que vai ser falado sobre essa parte. E é isso que pergunto, por que se regenerar? Alguém pode me dizer? Porque el trabajo ilumina al ser humano o al espíritu, lo engrandece, lo hace más portador de mejores beneficios. Uhum. Ele se deu conta, no caso, quando nós nos damos conta, chegamos lá no mundo espiritual, temos consciência, queremos também o quê? Ser úteis. Aí sim vamos em busca do trabalho. E como ao mesmo tempo vamos aprendendo, iluminando-nos. Você ia falar, Selma? Sim. Só um instantinho, Selma. Oi? Não, que hable, Selma. Sim, não, pode concluir. O senhor já tinha começado, pode concluir o seu. Voy a concluir solamente una idea, ¿no? Aquí vemos lo importante que es la ley del trabajo, que no es solamente para nosotros que estamos encarnados, sino que la ley del trabajo es una ley universal también en el plano espiritual. Era solamente isso. Foi justamente o que havíamos comentado, sabe, no decorrer desse estudo. Fomos em busca da lei do trabalho que se encontra no Livro dos Espíritos, conversamos no Consolador de Emmanuel sobre o trabalho e falamos muito sobre o trabalho. Por quê? Porque nós temos também, às vezes, uma consciência, uma visão deturpada do trabalho, porque pensamos que trabalho é só aquele que temos o quê? A parte... como se diz? Financeira. Financeira, mas tem uma parte... bom, eu falo financeira, porque queria falar outra coisa. Mas não, qualquer trabalho que se faz é um trabalho útil. Quando nós estamos estudando, estamos nos dedicando, é um trabalho. Pensa que é fácil ficarmos estudando, nos analisando? É um trabalho. E é assim. Por isso que conversamos muito sobre isso, sabe, seu Victor? Porque há uma ideia falsa. Se eu conversar anteriormente com meu marido, que é suíço, antes ele queria falar trabalho voluntário. Que eu vou fazer trabalho voluntário esse dia eu não tenho nada? Vai ser perder meu tempo, você não vai ganhar dinheiro? Então, falei, mas aí, o trabalho de estarmos aqui conversando, estudando, como falamos, cada um fazendo a sua parte, isso vai minimizando os nossos vícios, né? Isso é uma... Não, eu só queria dizer que todo o trabalho, ele nunca é individual, né? Você não trabalha para você mesmo, é sempre para um bem coletivo, seja, né, ali para a sua família, seja para um grupo como você faz, da internet, que vai chegar para bastantes pessoas, e isso daí eleva o espírito, né? Então, por isso que deve se considerar todo o trabalho, né? Ninguém trabalha só para você, né? O trabalho
qualquer que seja, você contribui para uma coletividade. Mas se inicia conosco. Exato. Porque lembra quando nós estudamos também daquela mãe que não estava preparada e queria trabalhar, nesse caso ela queria ajudar os seus filhos sem ter condições, e o que falou o ministro, aí sim foi o Clarencio. O Clarencio falou, minha irmã, ele perguntou quantos bônus horas ela tinha, ela sempre queria se divirtuar, sempre queria ir lá para o parque lá descansar, e ele perguntou, como você vai querer ajudar os seus filhos se ainda nem pode se ajudar? Então, começa conosco e vai se ampliando. Né? Pronto? Podemos continuar? Então, aí ele está falando sobre essa parte da... o interessante aqui é a alimentação, as vestimentas, como são produzidas no nosso lar. Havíamos comentado isso, sobre toda a parte da vontade, da manipulação dos fluidos, conversamos bastante sobre isso. Então, aí continua. Penetramos o edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria. Desçamos. Recordem-se que há uma simbologia quando nós estudamos o Evangelho. Desçamos. Disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Como havíamos comentado. E esse descer foi a simbologia que havíamos comentado no nosso evangelho, no seguinte, que muitas vezes nós temos que descer vibratoriamente. Lembra os bons espíritos? Quando vão fazer o socorro no umbral, eles utilizam outras vestimentas e descem vibracionalmente. Por quê, gente? Para conseguir trabalhar naquele ambiente, né? Exatamente. Imagine se os espíritos que lá se encontram nessa área, nesse local, visse eles com aquele esplendor, com a sua luz, eles iriam ficar com vergonha e não iriam se aproximar. O trabalho não seria cumprido. Então, aí está a simbologia do descer. Bom, alguma coisa para a mais em relação a isso? Não. Não? Senhor Victor. Sí, yo quería puntualizar en el último párrafo que usted leyó, termina diciendo que los necesitados que ahí se reúnen no toleran las luces ni la atmósfera de arriba durante los primeros tiempos de su permanencia en nuestro hogar. Entonces eso nos recuerda una cosa interesante, que hay una adaptación. Nosotros tenemos que hacer una adaptación cuando venimos del mundo espiritual al mundo terrenal, y tenemos que hacer una adaptación del mundo terrenal hacia el mundo espiritual. Entonces no todo el mundo tiene el mismo tiempo para eso. Unos necesitan un tiempo, otros necesitan otro, porque hay una adaptación periespiritual, pero sobre todo psíquica y moral, para poder aceitar essa realidade. Perfeitamente. Foi o que nós havíamos comentado anteriormente. Continuamos a ser o que somos. Então, necessita-se de tempo. Cada ser tem o seu tempo. Justamente o que estávamos conversando sobre isso. O André Luiz não teve? Supostamente, aqui no nosso lar, diz que foram 8 anos que ele se encontrou nesta situação. Mas vimos que não foram 8 anos, foram 2 anos, que foi um problema de quê? De digitação naquela época.
Ele necessitou. Quantas vezes nós nos necessitamos também no nosso dia a dia? Para poder até tentar compreendermos a nós mesmos. Quantas coisas ocorrem no nosso dia a dia que nos choca e nos colocamos numa posição de vítimas. E necessitamos de tempo para digerir e compreender que nós nos colocamos numa certa posição e não foram as outras pessoas que nos prejudicaram. Tudo é tempo. Como no ano tem as 4 estações. Tudo é tempo. Tudo é questão, tudo tem o seu tempo. Foi aqui mesmo que como nós havíamos conversado aqui, comentado sobre esse texto acima. Bom, podemos continuar? Vamos, então, iniciar. Olha o título do capítulo 27. O trabalho, enfim. 27. O trabalho, enfim. Vou contextualizar. Boa noite, seja bem-vindo. Vou contextualizar, porque é muito importante. Nunca poderia imaginar. Ele desceu. Foi como o seu Victor falou. Então, olha o que ele vai ver. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal de saúde orgânica. Era uma série de câmeras vastas, ligadas entre si e repleta de verdadeiros despojos humanos. Eu fui buscar assim, ó. Buscar essa figura aqui, para que possamos ter uma ideia. Como eu sou muito visual, eu sempre vou buscar imagens. Claro, vocês acho que já notaram, eu acho. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas anunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Então, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, Vida Espírita. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Vocês concordam com isso? A gente... Plenamente. Oi? Plenamente. Não é? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso, senhor Odilson? Quer dizer que a dor moral é muito mais aguda no mundo espiritual. E o Chico fala que o sofrimento maior lá é você sentir que perdeu tempo aqui na Terra. Uhum. É um sofrimento incrível. Incrivelmente ruim, né? Foi o que nós havíamos comentado anteriormente, que o senhor entrou, aí havíamos justamente falado que André Luiz falou sobre isso, como perder o seu tempo, e havíamos conversando justamente sobre o fator tempo. Então... O que me veio à mente agora, e desculpa aí, eu acabei perdendo o horário, estava fazendo... Cadastrando expositor, acabei passando o horário. Pronto, desculpa. Não tem problema. Graças a Deus que o senhor conseguiu entrar. Vamos continuar? Eu vou contextualizar, gente, porque não tem como passar, não. Poderíamos até fazer uma síntese, mas é muito importante para os estudos posteriores. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Recursos da prece. Eu fui buscar também. Aí sim, a Selma vai entender, porque conversamos muito sobre a questão da transmissão de pensamento. Inclusive, tínhamos
usamos muito uma imagem. Lembra, Selma, da sintonia? E eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º. Pedis e obtereis, ação da prece. Transmissão do pensamento. Você quer ler, Selma? Tem barulho vai aqui, devagar. tem muito barulho, tá? Hã? Eu estou com muito barulho aqui em casa, aí não dá para ler hoje. Ah, tá. Então, o senhor Dilson? Pois não, ou pois sim. Pois sim é melhor, não é? É positivo. 255. Quando um espírito diz que sofre, e que natureza é esse sofrimento? Não. Aqui, transmissão do pensamento. Tá. É o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, pedis e obtereis. Estou vendo aqui direitinho. Transmissão do pensamento. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Aí, vamos só um instantinho. E foi por isso que fui buscar sobre isso, ele está se referindo à prece, e vamos gradativamente conversar sobre isso. Há alguma dúvida nesse parágrafo? Senhor Victor, o senhor quer conversar, deixar alguma coisa? Eu Pronto. Eu lembro até de uma música. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho. Por aí vai. Sim. Vamos voltar aqui. Senhor Victor? Sim. Cadê? Pronto. O senhor quer conversar sobre essa transmisión do pensamiento? Sí, realmente la oración tiene como esa cualidad de transmitir a través del pensamiento el deseo que uno quiere. Por lo tanto, esta transmisión es una cosa normal y corriente para todos nosotros, encarnados y desencarnados. Porque es a través de esa transmisión que nosotros recibimos y emitimos pensamientos. Muito bem. Agora, vamos continuar, porque isso aqui eu acho que é interessante, vai complementar muito bem o que o senhor falou. Senhor Dilson, o senhor quer continuar? Aqui. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Aí, vamos então, recorda o peixinho no aquário, que sempre falamos quando nos referimos ao fluido universal? Imergimos nesse fluido universal. Estamos contidos no fluido universal. Por isso que observamos também que é mais fácil esse diálogo através do pensamento. Estamos contidos nesse fluido e também por quê? Porque, senhor Dilson, leia aqui, por favor. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, está até destacada pela importância, né? Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro, o pensamento como o ar transmite o som. Por isso que os Espíritos falam que o pensamento é vontade, é o que a mão é para o homem. Tem até uma musicazinha assim, quer ver? Não, agora não, senhor, porque nós estamos assim, falta pouco tempo, tá? Eita, falta pouco tempo, é cruel. Isso, Isso.
é porque temos que finalizar e também permitir com que as pessoas conversem. Senhor, essa vontade, como o senhor Victor falou, né, senhor Victor? Isso que impulsiona este fluido. Como nós vimos também anteriormente, sobre as vestimentas, sobre a fabricação dos alimentos, a vontade dos seres que lá se encontram no mundo espiritual é o que vai prevalecer. E por isso que surge isso. Quem realmente fabrica tudo isso é o pessoal da União Divina, o Ministério da União Divina, porque são seres que são espíritos mais elevados. Eles que são responsáveis pela fabricação das vestes e dos alimentos. Por quê? Por quê? Por que será? Se nós, muitas vezes, quando temos uma vontade de fazer determinados tipos de coisa, o que ocorre? Nos desviamos. Eles, como Você pensa, você cria. Você pensa, você cria. O pensamento cria. Criador. Fonte Mas não é só criadora. isso, não é só isso, não, senhor. Podemos criar várias coisas. Mas que tipo de criação estamos fazendo? Eles estão, como espírito superior, é mais sutil o seu fluido e, consequentemente, seu pensamento, a sua vontade. Se eu quero deixar de comer chocolate. Daqui a pouco, o Zélia está lá pegando uma bolinha de chocolate. E a minha vontade? Como ficou? Lembra as ondulações? Eles não. Se são espíritos superiores, não vão ter esse vício que nós temos, gente. Por isso que são espíritos superiores. Já passaram. O que nós... Lembra o tempo? Eles galgaram. Nós necessitamos ainda de tempo para chegar a este nível consciencial. Por isso, eu acho que está bem claro isso aqui. Como vamos terminar sobre isso aqui, seu Dilson, por favor? A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações e relações se estabelecem à distância entre encarnados. O interessante é que muitas pessoas não creem no poder da prece. E dizem, por quê? Porque eu posso, se uma pessoa orar para mim, pode me curar. Se questionam sobre isso. E graças ao Espiritismo, que isso aqui é pura física, nós já observamos como isso ocorre. Que nós somos... Aqui, deixa eu ver se eu fui buscar. Olha aqui as nossas anteninhas, olha o nosso pensamento. Mas para ser curado tem que ter mérito. Se não tiver, o André Luiz fala que tem casos que precisa da doença para ele poder ser curado. Sim, eu estou me referindo ao não crer sobre a eficácia da prece. Muitas pessoas não creem. Não creem. Aí numa prece não tem valor. E não entendem como ocorre o processo de curas, de renovações, etc, etc. Mas é pura física. Zélia, isso daí tem a ver também com o desejo central, aquilo que a gente viu na outra aula, que é o desejo verdadeiro da pessoa e que a espiritualidade conhece? Exatamente. Foi aí que está. Aí que está. Você vê, Selma, porque é bom estarmos despacito, como se diz, não se diz em espanhol, aos poucos. E quando nós iniciamos, lembra que sempre vamos buscar a parte, o passado, para compreendermos o presente. E é por isso que fica mais fácil o estudo, que nós fazemos tipo miudinho. Não temos pressa e cada tema vamos buscar material para estarmos conversando.
porque para nós não importa terminar o capítulo, não. O objetivo aqui é a compreensão. E por isso que fomos buscar sobre essa parte do pensamento, que vai ser muito mais fácil para nós que estamos estudando dessa forma, compreendermos outras coisas. Fica mais sensível, né? Bueno, podemos continuar? Eu vou aqui contextualizar, porque está falando sobre outra coisa. Observem no mundo espiritual. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo pouco auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? Vejo poucos auxiliares. O ministro Flaccus, que é também da regeneração, esclareceu a velhinha, então respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Bom, aqui tem muito pano para a gente fazer vestido e tudo isso. Vamos iniciar sobre a pergunta de Tobias. O que representa, no posto de serviço, poucos auxiliares? Quem poderia me responder? Estamos no mundo espiritual. Como é que representa? Naquele posto de serviço, a presença de poucos auxiliares assinalada por Tobias, ou seja, havia dificuldade no trabalho. Por que isso? Talvez por pouca energia. Uhum. Quem mais? Vamos ouvir as ideias. Talvez não estavam ainda preparados para o trabalho, não é isso? Ok, seu Victor? Bueno, aquí lo que se sabe es que habían pocos trabajadores porque habían sido desviados a otra actividad. Certo. Estaban desviados a otra actividad. Pero aquí lo que entiendo yo que no nos vamos a centrar en que los trabajadores lo quitaron de un lado para llevarlo para otro, sino que ahí hay una solidaridad y una fraternidad del trabajo, como el trabajo cuando es importante o cuando se necesita de colaboradores, hay personas prestas a colaborar y son desviados a otro sitio donde es más importante el auxilio de la caridad. Bueno, vamos então ver. Representa a dificuldade em se arregimentar esforços de colaboração entre os habitantes da colônia que estejam aptos a demandarem grande esforço de doação de si a favor dos espíritos necessitados. Mas, à medida que a Terra se torne mais fraternal e que os encarnados que aqui estagiam se espiritualizem e se aprimorem em virtudes morais, conscientizando-se de seus deveres, maior será essa contribuição na esfera espiritual. Porque foi como o senhor Dilson falou. Sim, senhor Dilson. Por isso que, às vezes, nas regiões umbralinas, tem que estar bem preparado, tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito amor, senão não consegue. ¿Por qué tenías tanto apuro para hacerlo? ¿No tú eres tonta? Mas eu não terminei. O que vamos retornar a essa dificuldade no trabalho, porque, na verdade, não há, como o senhor está falando, não há espíritos que estão ainda preparados para o auxílio. Por quê? Porque o nosso lar é uma colônia de transição. E a maioria, como nós estamos conversando, como o senhor Dilson falou, para ir até, para trabalhar,
tem que ter um nível, pelo menos um pouco de equilíbrio. Observem como é importante. Nós estamos tendo dificuldade no mundo espiritual. A região de Brasília tem que ter muito equilíbrio, não é pouco, não, é muito. Sim. Tem que ter muito conhecimento e muito amor no coração, senão não consegue ir lá. Sim, mas nós estamos na Câmara de Regeneração, nós não estamos no umbral. Mas dá para encaixar no estudo. Não, entendi perfeitamente, mas ele perguntou, Tobias perguntou, por que falta trabalhadores aqui neste exato momento? Por quê? Aí vamos entender, falta porque não há espíritos no nosso lar preparados para auxiliarem. Como fomos, é gradual, cada um tem o seu tempo. E também havíamos comentado, a partir do momento que estamos melhores, vamos mudando a nossa consciência, ficará mais fácil no nosso dia a dia, e quando retornarmos ao mundo espiritual, seremos quem somos. E aí sim, poderemos ser úteis lá, onde quer que estejamos, como em qualquer lado. Mas lembra? Oi. Não, pode concluir. O trabalho só aparece quando o trabalhador está preparado, foi o que ele disse. O que eu queria dizer exatamente, né? A questão do preparo nem sempre é falta de amor, é falta de preparo mesmo, né? Porque, assim, a gente trazendo aqui para o mundo terreno, né? Para o mundo dos encarnados, assim, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela é enfermeira. Faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso, em quase todos os setores do hospital, com exceção da pediatria. Ela não trabalha em pediatria e, se tiver de mandar para lá, ela pede demissão, diz que não vai de jeito nenhum. Porque ela não é preparada. Ela não é preparada para ver o sofrimento de crianças. Então, não é falta de amor. Então, como ela disse, ela iria somente numa condição. Se não houvesse, então, o trabalho do enfermeiro é a ajuda, né? Então, a necessidade ali dela, se fosse muito, muito grande, é lógico que ela iria, mas ela disse que não, ela não tem esse preparo, eu não tenho, então é um trabalho que ela está fazendo com ela mesma, né? Porque precisa superar esse tipo de dificuldade, mas ela fala assim que ela acha aquilo errado, injusto, dói, ela chora, ela passa a ter aquela... como que se diz? Sabe quando você capta aquela doença do outro? Ou ela absorve? Isso, ela absorve. Então, com criança, ela não consegue ter esse distanciamento. Então, isso é falta de preparo, né? Não é falta de amor, na verdade, né? Não é falta de... Cada um só pode dar aquilo que tem condições. Como exigir que Zélia fale árabe se eu não estou tendo condições nem, às vezes, de dominar o meu próprio idioma? Posso sim. Quantas vezes aqui Zélia, estou falando de Zélia, falamos cada coisa que, Nossa Senhora, mas estamos em busca de melhorarmos. Se não persistíssemos no trabalho, aí ficaria ainda pior. Quantas vezes conversamos aqui coisas que, Nossa Senhora, quando eu olho, vejo depois, me dá até vergonha. Se não iniciasse, como ficaria? Como iria eu, Zélia, desenvolver-me? Inclusive o meu próprio orgulho, o meu ego. Então, tudo é questão de tempo. Com o passar do tempo, eu acho que ela já está fazendo muito também, né? Imagine, esse amor para todos os setores da onde ela trabalha, é exigir muito dela mesma. Bom, alguma coisa a mais? Temos 5 minutos. Celia, esa reflexión que usted ha traído, ¿la toma de algún sitio? Esse aqui? Esa reflexión que usted trae sobre la dificultad del trabajo. Sim, eu vou buscar geralmente nos sites onde há estudo do nosso lar. Sí.
que está aqui, eu coloquei, eu vou buscar, está por aqui, que eu não sei porque eu não Ah, coloquei. no se preocupe, ya me enviará. Mas também nós fazemos isso no nosso estudo. Sí, sí. Nós usamos, nós sempre nos perguntamos, assim, por isso que demora, porque nos questionamos, não é isso, Selma? Não é como eu estudo? Explica como é. A gente sempre se questiona. E eu trouxe e não coloquei o site, porque muitas vezes é uma questão, são questões que geralmente fazemos aqui. Nós sempre estamos nos questionando. Como nós temos o sistema miudinho, sempre falamos, mas por quê? Por que isso? Teve um problema sério com o bônus hora aqui. Claro, claro. No, yo le preguntaba, ¿sabes por qué? Porque, bueno, esta reflexión, bien, es un punto de vista. Es un punto de vista. Isso. Sin embargo, yo diría algo diferente. Por favor. Por ejemplo, ¿podemos pensar que existe en el mundo espiritual dificultades para el trabajo? Sim. Sí, pero mire, el mundo espiritual prevé las cosas. En el mundo espiritual, de momento no se hace una cosa y de momento no aparece quién va a hacer las cosas. No, en el mundo espiritual todo está, ¿cómo es la palabra? Planejado, organizado. Planeado, organizado. Ahora, yo entiendo que más que dificultades, lo que hay es que no hay personas, o sea, no todo el mundo puede trabajar en todos los lugares de nuestro hogar. Não. Por ejemplo, Andrés Luis, siendo médico en la tierra, no podía ser médico en el mundo espiritual. Não tem como. Porque la medicina de la tierra no es la medicina del mundo espiritual. Exatamente. ¿Verdad? Entonces, no es que exista una dificultad, es que la persona, no todo el mundo puede trabajar en el sitio. No obstante, sí considero que el mundo espiritual, en ese momento, en este lugar, había las personas que tenían que estar. E não nos esqueçamos que nosso lar está bem pertinho da Terra. Não, o mundo espiritual, os espíritos superiores não podem impor-se. Não podem impor-se. Não podem colocar, eu vou trazer um bocado de gente de outras colônias, se a realidade do nosso lar é essa, é a transição. Sí. ¿Sabes por qué hago esta reflexión? E é muito bom. Nós gostamos muito. Sí, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros, fíjese, hacemos una reflexión dentro de nuestras condiciones como espíritu encarnado. Exato. Pero cuando estamos en el mundo espiritual no pensamos igual ni las cosas son iguales. Cuando nosotros aquí vemos eso como una dificultad del trabajo, en el mundo espiritual eso no es dificultad del trabajo. ¿Entiendes? Porque la propia doctrina espírita nos esclarece que una cosa es lo que nosotros pensamos aquí y otra cosa es lo que nosotros pensamos allá. E detalhe, quem colocou esse parênteses, assim, as dificuldades do trabalho foi eu. No, está bien, está correcto, porque usted tiene que fundamentar la pregunta con algo, ¿no? É correto. É correto. Foi eu. Porque, sim, mas vamos lá. O que foi, senhor Dilson? Eu queria só lembrar que segundo André Luiz mesmo, está acima do Rio de Janeiro, né? Nosso lar. Está no Rio, sim. Então, outra coisa. O que foi a resposta da velhinha? Desculpa, da senhora, da idosa. Olha, da velhinha, olha só como é que eu estou falando. E ele está aqui mesmo, cresceu a velhinha. Então, ele respeitou, e era velhinha mesmo. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para serviço de hoje. De hoje. Nas regiões do umbral. Então, foi emergencial. Nessa hora, aí sim, estava tendo uma dificuldade para poder dar o socorro para aqueles que estavam necessitando nesta hora.
neste dia. Lembremos que nós estamos na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Não nos olvidemos disso. Imagine como estava lá essa parte. Vou falar umbral, porque fica mais fácil. Imagine. Por isso que neste dia houve o quê? Uma sobrecarga, entre aspas, que eu não acho sobrecarga no mundo espiritual. Porque quem está lá, como nós estamos vendo, tem capacidade. Mas foi nesse dia, nessa hora. Eu acho que agora ficou mais claro. Podemos finalizar aqui? Então, eu vou terminar, vou parar aqui. Ai, ai, ai. Bom, então agradecemos o carinho de todos. Vamos terminar com a nossa gravação. Até a próxima.